Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cavalcante, a gente está hoje aqui com Viviane Tredler. Viviane, tudo bem com você? Tudo ótimo. E aí, me conta um pouquinho, Viviane, da sua história profissional e como é que você acabou chegando aqui. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito empolgada e feliz de poder fazer parte aí desse momento de compartilhar conhecimento com vocês. E eu sempre gostei muito da área de urbanismo, sempre me identifiquei desde a época de faculdade com essa escala de projeto. Então, ainda nessa época, eu trabalhava com bolsa de pesquisa na área de urbanismo, fiz estágios numa empresa que trabalhava com área portuária, enfim, sempre nessa escala de projeto. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar num grande escritório aí desse setor, ainda na escala urbana, na década de 90, fim da década de 90, era uma referência em projetos de urbanismo, voltado para loteamentos mais um perfil turístico imobiliário, e, enfim, segunda residência. E aí eu fui, depois, fiquei 11 anos nessa empresa, foi uma grande escola, depois trabalhei em outras empresas desse setor, em diferentes papéis, seja assim na concepção de projetos, né, de master plan, gerenciamento de aprovações de projeto, tive do lado do desenvolvedor também, participando, né, de colocar o projeto de pé, estive como consultora também em áreas assim que estavam em fundo de investimento, até chegar no escritório, né, no meu escritório próprio de projetos, que eu estou atuando aí há 5 anos. Muito bacana. Viviane, e fala um pouquinho aí essa sua paixão aí pelo urbanismo, né? Você falou que sempre gostou. Por quê? Por quê? Qual é a razão disso? O que é que você gosta no urbanismo? O urbanismo tem na verdade, a arquitetura, de modo geral, né? A gente está falando de uma faculdade de arquitetura, mexe muito com a emoção das pessoas, né? O espaço construído, o ambiente, o lugar, né? A gente sempre fala que o lugar é o espaço que tem alma, né? Que tem algo a mais ali, né? Então a arquitetura e o urbanismo tem isso, né? De mexer com essa emoção das pessoas, e essa visão mais macro sempre me encantou, né? De assim participar dessa decisão, por onde as pessoas vão caminhar, onde que é a praça, quanto tempo elas vão andar para chegar até ali, que sensações que elas vão ter. Então, poder fazer parte dessa engrenagem, assim, poder ajudar a trazer qualidade de vida para as pessoas, para aquele ambiente, sempre foi uma coisa que me encantou. E eu acredito que, através do urbanismo, a gente tem tanto uma responsabilidade quanto uma oportunidade incrível de colocar em prática valores, né, que a gente acredita. E eu tenho valores muito fortes em relação a essa área, assim, né, voltados para uma vida saudável, enfim, para todo esse aspecto, né, de qualidade mesmo que a gente busca, né? Todo mundo quer ter sensações de alegria, de felicidade, a gente se sentir bem no ambiente que a gente está. Então, poder fazer parte dessa engrenagem, para mim, é muito especial. E, através do urbanismo, a gente consegue colocar em prática conceitos de mobilidade ativa, né? Estimular as pessoas a caminharem, a andar de bicicleta, ter as interações sociais, a preocupação com o meio ambiente. Então, tudo isso, de alguma forma. Deixa eu só interromper para fazer uma pergunta. E qual é a diferença em relação à aplicação desses conceitos, entre a época que você se formou, no seu início de carreira e hoje? Está sendo mais fácil? Como é que tá os empresários e os próprios agentes públicos? Como é que eles estão agindo e reagindo em relação a esses conceitos? Essa pergunta é super interessante, Felipe, porque a gente vem de um modelo muito rodoviarista, né? Então, o urbanismo, durante muitos anos, ele foi muito focado assim, no carro, né? Na circulação do automóvel, na importância da rua numa velocidade maior. E isso tem um reflexo direto na vida das pessoas, né? Então, a gente viu aí modelos, né, no próprio subúrbio americano, tudo que criou questões sérias de sedentarismo, que teve reflexo em saúde pública e na própria economia, né, de um país, de uma cidade, de uma região. Então, tem um trabalho aí, e eu posso falar assim, realmente com propriedade, que nesses últimos 20 anos, né, atuando no mercado, eu pude ver claramente uma transição aí, né, nessa forma de pensar, né, desse modelo de ocupação e de projetar a cidade. É, a gente acaba assim tendo muita interação com o poder público, porque nessa escala urbana isso é super importante desde o início.
E eu lembro de projetos, de conversas com comissões de mobilidade urbana, em prefeituras, que tinham uma cabeça assim, mais voltada mesmo para o carro daquela rua, ser uma rua de tráfego mais pesado, e até conversar, olha, aqui a gente está passando no meio de um bairro, precisa ter segurança, as pessoas poderem circular com conforto, e aos poucos Viviane, acompanhando esse só lhe processo. interromper para dizer que uma vez eu fiz um empreendimento pequeno, 400 apartamentos, assim, mas era uma coisa pequena, assim, né, adensada, e tinha uma rua interna. Então, só por causa da dimensão da rua, do tamanho da rua, eu tive que fazer uma rua com 9 metros de caixa, porque o carro tinha que passar rápido, só que era uma rua interna que não podia ter carro passando rápido, correndo, né? Então, essa é mais um exemplo aí dessa visão de mundo. Esse exemplo é interessante porque justamente assim, né, no curso, na parte de sistema viário, quando eu vou falar um pouco mais sobre isso, existem recursos para a gente amenizar essa velocidade. Então, no momento que a lei obriga a ter uma rua de 9 metros, existem formas de trabalhar essa rua, o pavimento, enfim, o mobiliário, de forma que o carro ele ande mais devagar e o pedestre tenha prioridade. Então, a gente começa a ter um repertório de informações que ajudam a trazer essa qualidade, mesmo quando a própria legislação ainda não está de acordo Perfeito. com essa forma de pensar. Viviane, e já que a gente está falando aí do sistema viário, né, do que é que pode ser feito, fala um pouquinho para a gente, o que é que os alunos vão aprender nesse seu curso? Então, no curso de sistema viário, a ideia é ter um domínio maior de como pensar a via de um empreendimento. Porque a via a gente sempre escuta, né, que essa espinha dorsal, né, que estrutura, né, é um espaço público onde essas interações todas acontecem, é a memória que a gente tem de um lugar que a gente vai, normalmente é por onde a gente caminha, por onde a gente circula. Então, a ideia é, através do desenho urbano, trazer conceitos que se buscam num determinado projeto. Existem diferentes perfis de empreendimentos, diferentes... Outro dia eu escutei de um colega, achei muito legal, assim, não tem alto padrão e baixo padrão, né? Tem o ótimo padrão. Existem diferentes perfis econômicos, mas o padrão tem que ser sempre bom. E para isso acontecer, quanto mais repertório a gente tem, mais a gente consegue colocar isso em prática e, independente do perfil econômico, trazer a qualidade que a gente busca. Então, a ideia é utilizar de forma correta o espaço das ruas para a função que ela propõe, né? Existe uma hierarquia viária, com diferentes funções. Tem vias que têm uma função mais expressa para chegar de um ponto ao outro, né? Que tem um caráter mais até rodoviário. Tem vias que têm um caráter mais de acessibilidade mais local, né? De chegar na porta de casa. Então, isso tudo, a forma de pensar nessa via, o olhar que a gente tem, o curso ajuda a trazer esse repertório e, no fundo, tudo isso está ligado a agregar e potencializar o valor que o empreendimento tem. Então, a ideia, então, dentro dessa linha do sistema viário, é entrar em tópicos da função da via no espaço urbano, como é que funciona essa classificação, quais são os critérios de segurança, de qualidade, das larguras mais adequadas, como projetar a via em função da declividade do terreno, diferentes conceitos de traçado, falar sobre a malha aberta, a malha fechada, né, vias que são sem saída, quadros que se conectam. Então, tudo isso entra nesse conjunto aí de informações que é um mundo, né? Falar de sistema viário parece um tema simples, mas tem uma complexidade grande. Bacana, acho que vai ser muito interessante, né? Até porque a gente tem hoje no Brasil essa questão de planejar as cidades de acordo com as vias, né? Assim, vias para automóveis, né? É bom a gente entender também como é que a gente pode planejar elas para as pessoas, né? Mas vai ser muito bacana. Obrigado, viu, Viviane? Imagina.